goleada para o Internacional e a má atuação no Campeonato Brasileiro provocam manifestações de torcedores do São Paulo em frente ao CT da Barra Funda. Janela de transferências. Atlético Mineiro oficializa a proposta ao ex-jogador da seleção Hulk. Parma e Atlético de Madrid disputam o joia do Fluminense. E Mandzukic, a nova contratação do Milan. E mais, você fica sabendo dos resultados dos jogos do meio de semana no Brasil e no mundo. Agora, no X do Futebol Clube. Começamos a nossa edição de hoje falando sobre o protesto dos torcedores do São Paulo que aconteceu no CT da Barra Funda. A manifestação aconteceu na sexta-feira, em que os torcedores reclamavam da má atuação apresentada pelo time nos últimos jogos, o trabalho do técnico Fernando Diniz e o tanto de tempo que o time está na seca de títulos. Outras reivindicações dos torcedores é que pedem que Daniel Alves melhore seu futebol e que, enquanto isso, fique um tempo no banco de reservas, além de críticas aos jogadores Vitor Bueno e Tietê, que recentemente brigou com o técnico Fernando Diniz na partida diante do Red Bull Bragantino, algumas rodadas atrás. O protesto teve a presença da polícia militar, mas que não há relatos de nenhum tipo de violência após o ato. Agora a equipe se prepara para o confronto contra o Curitiba, que deve definir o futuro do técnico nos próximos dias. E agora vamos aos destaques da janela de transferências. Um ex-jogador da seleção brasileira pode estar pintando aí um dos grandes do Brasil. Vamos lá. Atlético Mineiro oficializou uma proposta ao atacante Hulk. A seleção brasileira está há quase um ano sem jogar, desde que saiu do Shanghai Sheep em março do ano passado, e depois de ter passado o isolamento social na China por conta da pandemia de Covid-19, está descansando na Paraíba e deve definir seu futuro na próxima semana. Até o momento, Hulk tem propostas do Porto, por onde teve destaque na carreira, futebol árabe e futebol norte-americano, e que a proposta do Galo é outra que passa a analisar. As tratativas entre Hulk e Atlético devem ser feitas com o aporte financeiro dos mecenas atleticanos Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Essa será mais uma tentativa do Galo em contratar grande nome para seu elenco, após as negociações entre clube Cavani e Melari. O Parma está disposto a contar com o jovem atacante Marcos Paulo do Fluminense. Uma das crias de Xerém está sendo disputado com o Atlético de Madrid, que tem um acordo com o staff do jogador, que estaria mais interessado no futebol espanhol. A proposta oferecida pelo time italiano é de €1 milhão, que equivale a R$6.400.000, além de 15% do lucro de venda futura, em que o clube carioca fica com uma parte dos valores a partir da época em que o atleta for negociado com uma outra equipe, e que a proposta está nas mãos da diretoria tricolor. Por outro lado, os colchonetes esperam contar com a joia de graça, mas que o real desejo do jogador é que haja um retorno financeiro ao clube que o revelou. Nesse caso, o empresário Lucas Mineiro está na Europa acertando um acordo de venda direta com o time espanhol. Essa quarta sondagem europeia é que o jogador recebe. As outras vieram do futebol russo, do futebol francês e do compatriota do Parma, o italiano Torino, mas que ambas as propostas não foram bem vistas, pelo fato do jogador querer disputar uma grande liga do continente. E para fechar as notícias das transferências de hoje, o Milan anunciou duas novas contratações nesta semana, o veterano Mandzukic e o Joia Tomori. Na terça, o time rossonero confirmou a vinda do croata, que traz na bagagem 5 escudetos do Calcio, 3 Copas da Itália, 2 Bundesliga, 2 Copas da Alemanha e uma Champions League, além de um vice-campeonato mundial com a seleção croata. Mandzukic se diz privilegiado com a chance de vestir a camisa vermelha e preta de Milão, e ansioso para fazer uma dupla com Ibrahimovic, craque que tem grande admiração e que confirmou a vinda do futuro companheiro na partida contra o Cagliari, na 18ª rodada do Calcio. Além de Mandzukic, o time rubro-negro trouxe por empréstimo o zagueiro canadense Fikayo Tomori do Chelsea. O talento de Stamford Bridge vem como uma das soluções para a zaga do time italiano, que enfrenta dificuldades com lesões e ausências provocadas por testes positivos para a Covid-19. Nesta temporada, Tomori entrou em apenas 4 partidas, com um total de 20 minutos em campo no total, e com o empréstimo, ele pode ter mais oportunidades. Essa é a quarta vez que o jovem canadense é emprestado para outros clubes. Os outros foram Brighton and Hove, Hull City e Derby County.
que foi onde teve o primeiro contato com o atual técnico do Chelsea, Frank Lampard. No contrato, existe uma cláusula que dá ao Milan esticar o prazo de empréstimo para a temporada 2021-2022 e que no final deste, ou de outro período, também tem a possibilidade de opção de compra, que gira em torno de 28 milhões e 800 mil euros, que equivale na cotação atual de 188 milhões e 16 mil reais. E para encerrar, vamos ao resumo dos resultados dos jogos do meio de semana no Brasil e no mundo. Pela Supercopa da Itália, a Juve venceu o Napoli por 2-0. Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata fizeram os gols da decisão. Fora de casa, o Borussia colecionou mais uma derrota no alemão, dessa vez para o Bayer Leverkusen por 2-1. Diaby e Wirtz fizeram os gols do time da casa. Já Brandt descontou para a Muralha Amarela. Jogando em seus domínios, o Schalke perdeu para o Colônia por 2-1. Seixas e Thielmann fizeram para os visitantes. Já Hope descontou para o time de Gelsenkirchen. Também como visitante, o Bayern foi manso e venceu o Augsburg por 1-0. Lewandowski foi o autor do único gol da partida. E em casa, o Leipzig venceu o Union Berlin por 1-0. Forsberg foi quem marcou o único gol. Pela Copa do Rei, o Real Madrid vacila novamente e é eliminado pelo modesto Alcoyano por 2-1. Sobes no tempo normal e Juan Vidal na prorrogação fizeram os gols para o time da terceira divisão espanhola. Já Éder Militão, em São Paulo, fez o gol do time da capital. Mas quem obteve comprometimento e passou de fase foi o Barça, ao eliminar o modesto Cornellá, que havia eliminado o Atlético de Madrid na fase anterior por 2-0. Dembélé no tempo normal e Bright White na bacia das almas da prorrogação fizeram os gols da classificação do Barça, que pega o Raio Vallecano na próxima fase. E também tivemos jogos no meio de semana pela La Liga. Como visitante, o Sevilla foi até Álava e venceu os donos da casa por 2-1. Mendes fez para o Alavés. Já El Nassr e Suso fizeram os gols para o time de Andaluzia. E em jogo adiado da primeira rodada, o Atlético de Madrid salvou a reputação dos times da capital e venceu o Eibar por 2-0. Luis Cid Soares fez o doblete para os colchoneiros, já Dimitrovic fez as honras da casa. Premier League. Pela 18ª rodada, o Chelsea visitou os Foxes e perderam por 2-0. NDG e Maddison fizeram os gols da vitória do Leicester. Em Londres, o Manchester United venceu o Fulham por 3-1. Lookman abriu o placar para os Leões, já Cavani e Pogba comandaram a virada dos Red Devils, que lidera a competição com 2 pontos de diferença para o rival local City. Em seus domínios, o Liverpool foi surpreendido e acabou derrotado pelo Burnley por 1-0. Barnes fez o gol da vitória inesperada do Burnley. E em jogo adiado da primeira rodada, os comandados de Pep Guardiola não titubearam e o City venceu o Aston Villa por 2-0. Bernardo Silva e Gundogan marcaram os gols que deram a vitória do recomeço na Premier League. Brasileirão Série A. Lanterna na competição, o Botafogo precisava da vitória para ter certa esperança em permanecer na primeira divisão, mas isso ficou no quase, e o time alvinegro perdeu de virada para o Atlético Goianiense por 3-1. Matheus Babi abriu o placar para o Glorioso, mas Danilo Gomes, Zé Roberto e Vitor Leque comandaram a virada do Dragão. A próxima partida diante do Fluminense é decisiva, e o time precisa vencer de qualquer maneira, pois com o empate, o time de General Severiano estará rebaixado matematicamente, pois só chegaria a 37 pontos, um ponto a mais que o Fortaleza, terceiro time acima da zona de rebaixamento. Em Salvador, o Bahia triunfou o Atlético Paranaense por 1-0. Thiago Andrade fez o único gol da partida. Em duelo direto na briga pelo título, Grêmio e Atlético Mineiro ficaram no 1-1 e Johan abriu o placar para o Galo. Já Everton, em São Paulo e Flamengo, empatou para o tricolor gaúcho. Em Curitiba, que jogaço! Curitiba e Fluminense ficam no empate elétrico por 3-3. Luiz Henrique, Nathanael e Robson marcaram para o Coxa Branca. Já John Kennedy marcando no dia da posse do novo presidente norte-americano Joe Biden. Fred e Caio Paulista empataram para o tricolor carioca. Em Bragança Paulista, mais uma goleada do Massa Bruta no Brasileirão, dessa vez por 4-1 sobre o Vasco. Eric Ramírez, Claudinho das Vezes e John Hurtado marcaram para o time do interior paulista, já Gabriel Peck descontou para o Cruz Matino. No Morumbi, massacre colorado para cima do ex-líder São Paulo por 5-1. Vitor Cuesta, Caio Vidal e Yuri Alberto com direito a hat-trick comandaram a goleada, já Luciano descontou para o tricolor paulista. Em Brasília, devido ao Maracanã estar sob tutela da Conmebol,
para a final da Libertadores, o duelo dos últimos campeões brasileiros terminou em vitória rubro-negra por 2-0. Luan Garcia, numa atrapalhada danada da zaga, fez contra, e Pepe, cria do Ninho, comandaram a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Com o time reserva, o Peixe foi até o Castelão e perdeu para o Fortaleza por 3-0. Juninho, Wellington Paulista, sempre ele, deixaram suas marcas na vitória do tricolor do PC. Noelé Pinheiro, mais conhecido como Serrinha, o Ceará mostrou sua força e venceu de goleada do Goiás por 4-0. Lima, Fernando Sobral e Vina, sempre ele, fizeram os gols do massacre do Vozão. E na Neoquímica Arena, o Timão se recupera do vexame para o rival Palmeiras e venceu o Charadiname completo do Sport por 3-0. Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô fizeram os gols do Corinthians. Série B do Brasileirão. Até o fechamento dessa edição, o Inter apareceu na liderança com 58 pontos, um a mais que o São Paulo com 57. O Flamengo ocupa agora a terceira colocação com 55, um a mais que o Atlético Mineiro com 54, e ambos estão na zona que classifica direto para a fase de grupos da Libertadores. Em seguida temos o Palmeiras, que aparece em quinto lugar com 51, os mesmos 51 com o Grêmio, e juntos estão na zona classificatória para a pré-Libertadores. Na sétima posição vem o Fluminense com 47, em seguida Corinthians, 2 atrás que o tricolor carioca. Santos aparece em nono lugar com 45, e o Ceará aparece agora na décima colocação com 42 pontos, e ambos estão na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Na parte de baixo temos na 11ª posição o Bragantino com 41 pontos, em seguida do Atlético Paranaense com 39, ambos fecham a zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e depois vem o Atlético Goianiense com 39, Fortaleza com 35, Bahia e Sport e Vasco empatados em pontos. Bahia e Sport ficam fora da... Sport principalmente fica fora da zona por ter alguma vantagem em cima do Vasco. A gente tem menos gols feitos, né? O Vasco tem 44. Sport 41. Curitiba agora aparece na 18ª posição com 26, empatados com o Goiás, e na última posição aparece o Botafogo com 23 pontos. Como havia mencionado, se o Botafogo vencer daqui todos para frente e todos os resultados daqui para frente for a favor, existe muitas chances dele se classificar. Se empatar ou perder, depende aí desses resultados aí na próxima rodada. Abrindo a antepenúltima rodada, Brasil de Pelotas e América Mineiro ficaram no 1-1. E se você pensava que o 5 acontecia na Série A, você está errado. O CRB surpreendeu a todos e venceu o Figueirense por 5-1. Yuri 2 vezes, Lucão, Diego Torres e Reginaldo construíram a goleada do Galo da Pajuçara. Outra goleada marcante na rodada foi do Avaí por 5-2. Rômulo, Getúlio, João Lucas, Edilson e Jonathan construíram a goleada havaiana. Já Mateuzinho, com doblete, fez os 2 gols de honra do Juventude, que luta para subir para a primeira divisão. Em Aracaju, Sampaio Correia venceu Confiança por 1-0. Marcinho foi autor do gol que deu a vitória à Bolívia querida. Em Ribeirão Preto, o CSA venceu o Botafogo de São Paulo por 3-1. Natson, Rodrigo Pimpão e Pedro Júnior marcaram para o azulão do Mutange. Já o Alisson fez o de honra para o Pantera. Na Vila Capanema, o Cuiabá venceu o Paraná por 2-0. Elvis e Ego César fizeram os gols do Oriverde da Baixada. Em Campinas, o Vitória triunfou fora de casa por 2-1. Léo Ceará das vezes fez para o Vitória, enquanto Marcelo descontou para o Guarani. No Recife, Vitória satisfatória do Náutico por 4-1 sobre o Oeste. Hereda, Jean Carlos, Chiesa e Eric fizeram para o Tibu. Já Pedrinho descontou para o Rubrão de Barueri. Já sem chances de subir para a Série A, o Cruzeiro voltou a vencer, dessa vez o Operário no Paraná, por 2-1. Rafael Sobis e William Potker fizeram para a Raposa. Já Ricardo Bueno descontou para o Trem Fantasma. Em Chapecó, nossa saudosa Chape venceu a Ponte por 1-0. Perotti no finalzinho garantiu mais uma vitória que coloca a Chape a passos curtos do título da Série B. Na classificação temos a nossa saudosa Chape liderando o campeonato com 70 pontos, um a mais que o América Mineiro, e depois em seguida vem Cuiabá com 61, ambos já estão com acesso garantido. O CSA aparece em quarto lugar, ainda lutando para quem vai subir, com Juventude, provavelmente com o Avaí, na quinta e na sexta posição, mas por enquanto o CSA surgindo aí
na quarta colocação. Em seguida vem Sampaio Corrêa com 51, Ponte Preta com 51 e Operário com 51, os três empatados com os mesmos 41. E o CRB encerra a primeira parte com 49 pontos, já sem chances de subir para Série A. Depois, na parte de baixo, temos Guarani com 48, Brasil de Pelotas com 48, Cruzeiro, mais uma vez na Série B, com 47, Confiança 45 e quem está brigando aí para permanecer por enquanto, Náutico com 42, Vitória 42, Figueirense 39, Paraná 36, Botafogo com 34 e eu acho que com 26 já estão rebaixados para a Série C. E bom galera, ficamos por aqui com mais uma edição do X-Tudo Futebol Clube de hoje. Se você gostou, curtir, compartilhe com amigos, escreva nos comentários o que você achou da nossa edição de hoje. As nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, Facebook, Instagram, dá pra você ver as nossas postagens nas nossas redes sociais. Então, é isso e eu fui.